Então, completando aí, na questão da alteração de base, né? A alteração de base para você passar, no caso, a doutrina cristã, para a questão dos mandamentos, e eventualmente eu tivesse feito isso para evitar a responsabilidade de maternidade espiritual, não tem nenhum sentido. Porque a mudança de base para os mandamentos demanda concordância. Então eu só tenho como passar para a base mandamental se eventualmente houver a concordância. Se eu usar como desculpa a questão de não ser mais mãe espiritual, então eu já não estaria obedecendo os mandamentos, não teria sentido. E outra, não, eu estava obedecendo os mandamentos não para evitar a responsabilidade da maternidade espiritual, mas porque eu não concordava com a premissa cristã da ressurreição. Né? Não da ressurreição, mas no sentido, melhor dizendo, da ressurreição em termos de processo, da questão da necessidade sacrificial. E consequente ressurreição, não precisaria, porque eu entendo que não há, eu entendo que não há mais necessidade de sacrifício, portanto, ali algumas questões do Novo Testamento para mim seriam falsas. Né? Então era isso, mas era esse argumento que para mim era um problema. Então não é questão de, não, mas então eu prefiro, se não tiver responsabilidade de maternidade espiritual, não, mas eu preferiria acreditar em Cristo porque daí teria a questão sacrificial e, vamos dizer, concordando com isso, aí que está, justamente, mas não só eu teria, na questão da maternidade, se de alguma forma essa questão não fosse cobrada, mas eu não concordaria com a premissa sacrificial. Então por isso que justamente, se eu não concordo com a premissa sacrificial, vou ter que usar a premissa mandamental, porque não concordo com a premissa da forma e ou mesmo, talvez, até da própria salvação sugerida pelo Novo Testamento. E método, né? Então era esse o problema, mas o meu problema era esse. Aí que tá. Discutindo questão de base não tem sentido nenhum, porque eu estava não para evitar a responsabilidade da maternidade. Que sim, para mim também seria evitada, mas porque eu não entendia mais que essa premissa do Novo Testamento era verdadeira, mas isso para mim era o ponto-chave, né? Não a questão. E aí tá, justamente, eu não retornaria ao Novo Testamento, mesmo que eu não fosse responsável na questão da maternidade espiritual, porque eu não faria o retorno de acreditar no Novo Testamento, mesmo que se eu não fosse responsável na questão da maternidade espiritual, devido ao fato de eu não concordar com a premissa principal de salvação mediante questão sacrificial cristã. Então fica esse complemento no canal.